Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de Informática para o concurso público do município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. A banca que irá elaborar a prova será a banca Selecom. E nessa segunda aula eu vou estar falando aí sobre modalidades de processamento hardware, que é a parte física do computador. Dentro desse assunto, eu vou estar falando sobre SSD, disco de estado sólido. Se você não assistiu à primeira aula, onde eu falo sobre o edital, faço uma análise do edital, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição eu vou deixar uma playlist de aulas minhas sobre hardware que já está gravada no canal. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca Selecom e também provas anteriores da Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Eu também tenho um curso de informática com foco na banca Selecom, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso vão do dia 8 de junho de 2022 até o dia 10 de julho de 2022. E a prova objetiva será no dia 31 de julho de 2022. Aqui nós temos as disciplinas que serão cobradas para esses cargos aqui, ó: administração escolar, multimeios didáticos, técnico em desenvolvimento infantil, que são cargos de nível médio. Serão 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de fundamentos de educação e legislação e 20 questões de conhecimento específico, um total de 40 questões. Para esses cargos não será cobrada a informática, tá? Mas eu vou mostrar os outros que vai ser cobrado a informática. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores de nível médio da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar português e raciocínio lógico com foco na banca Selecom. Agora nós temos aqui outros cargos de nível médio que vai ser cobrado aí a informática. São esses cargos aqui de baixo, tá? Serão 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de informática e 20 questões de conhecimento específico. Para nível superior, vai ser cobrado aí para todos os cargos, de nível superior: 10 questões de português, 5 de informática, 5 de fundamentos de educação e legislação e 20 questões de específica, um total de 40 questões. Eu também tenho provas anteriores da banca Selecom de nível superior com gabarito que você pode adquirir comigo também entrando em contato pelo WhatsApp. Aqui nós temos as noções de informática que serão cobradas na prova, tá? Nessa primeira aula eu vou estar falando sobre o primeiro tópico, que é modalidade de processamento hardware. Dentro desse assunto hardware, eu vou estar falando esse assunto aqui, ó, esse subtópico, unidade de armazenamento, que é um assunto muito cobrado pela banca Selecom. Modalidade de processamento, hardware, unidade de armazenamento. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que essa palavra hardware quer dizer a parte física do computador. São as peças que compõem o computador. Uma dessas peças, são os dispositivos de armazenamento de dados. Aqui nós temos 3 figuras de exemplos de dispositivos de armazenamento. Esse primeiro aqui, essa primeira figura, é o SSD NVMe, o segundo SSD SATA e o terceiro é o HD SATA. Então essa aula eu vou focar mais em falar sobre o SSD. Essa sigla SSD significa Solid State Disk, que é a mesma coisa de disco de estado sólido ou unidade de estado sólido. O SSD é um dispositivo novo
que está sendo colocado nos computadores atuais no lugar do HD. Muita gente conhece o HD, né? Que o HD também é chamado de disco rígido, né? O Winchester, e ele está ficando ultrapassado e está sendo atualizado através do SSD, que é um dispositivo que deixa o computador mais rápido no processamento, né? E ele é mais rápido também do que o HD, em tudo, né? Em si. Então nós vamos falar nessa aula sobre o SSD. E a Banca Selecom tem cobrado muito o assunto SSD nas suas últimas provas. Então fique ligado no vídeo, na aula, né, para você aprender sobre ele, que eu vou falar um pouco da teoria do SSD. Depois a gente vai fazer aí questões da Selecom e de outras bancas que são similares, beleza? Mas não é só esse assunto que você precisa aprender sobre hardware, tá? Tem outros assuntos que a Selecom cobra também nas provas. E caso você adquira o meu curso de informática ou até provas anteriores, você vai ter mais noção sobre esses temas que são cobrados aí nos concursos. E a informática é um assunto muito importante para você estudar, porque muitos candidatos são reprovados, né, na informática, não são aprovados por causa da informática. Então estude comigo com foco na Banca Selecom, que é muito importante. Vamos conhecer algumas características do SSD, tá? Que é cobrado em prova de concurso também. Ó, características do SSD. Primeiro, alcança velocidades entre 200 MB por segundo a 500 MB por segundo, que garantem maior eficiência para iniciar um sistema operacional ou abrir programas e arquivos em comparação ao HD convencional. Então a velocidade do SSD é maior do que a do HD. Ele é mais rápido, tá? Segunda característica. O funcionamento silencioso deste novo dispositivo não emprega partes mecânicas, pois é eletrônico e usa o acesso às memórias flash e, devido a isso, não é possível escutar som vindo dele. Então o SSD ele é silencioso e ele não tem partes mecânicas. Já o HD ele é um dispositivo mecânico. Quando você liga o computador e tem um HD, você vai ouvir ali o barulho dele. Já o SSD não tem barulho. O SSD é parecido com um pendrive. Ele é eletrônico, assim como o pendrive. Também utiliza memória flash, que o pendrive também utiliza. E não tem som, não tem barulho nenhum quando você coloca o pendrive no computador. O barulho que você pode ouvir é do HD ou é do cooler, que é uma ventoinha que tem dentro do computador, tá? Mas do SSD e do pendrive não tem som. Eles não têm som, né? Não tem parte mecânica. Beleza? E guarda isso aí, ó. Utiliza qual memória? Memória flash. Terceira característica. A maioria dos dispositivos comercializados possui capacidades nas faixas de 240 e 480 GB. Isso aqui é a capacidade do SSD. Tem SSD sendo vendido aí de 120 GB, 240 GB, 480 GB, tá? Embora já existam opções com alguns terabytes, mas com preço tendendo a ser inacessível para muitas pessoas e mesmo sendo vendido com espaços de armazenamento menor do que um HD convencional. É um dispositivo com preço mais caro. Então o SSD ele é mais rápido que o HD, tá? Ele não tem partes mecânicas, ele utiliza memória flash e ele é mais caro do que o HD, tá bom? Então essas são características focadas no SSD. Uma coisa muito importante, como eu falei no início da aula, na descrição do vídeo vai ter o link da aula anterior, onde eu faço a análise do edital, mas vai ter também um link de uma playlist de aulas minhas de hardware, que você pode aprender mais sobre hardware e outros temas além do SSD, tá bom? Baseado nessa teoria, vamos começar aqui fazendo questões da Banca Selecom e de outras bancas. Essa primeira questão é uma questão atual da Banca Selecom, foi para o concurso da Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos começar lendo aqui em cima, ó.
A figura abaixo ilustra um dispositivo de armazenamento de dados bastante utilizado nas configurações atuais dos notebooks. É um dispositivo que possui as características listadas a seguir. Primeira, representa uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, do HD. Segunda, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos como os HD. Terceiro, não utiliza partes mecânicas, o que reduz as vibrações e torna esses dispositivos completamente silenciosos. E a quarta característica, apresenta a vantagem do tempo de acesso reduzido, decorrente do uso da memória flash. Esse dispositivo é conhecido pela sigla. Qual o nome do dispositivo? Letra A, WVGA, B, SATA, C, SSD e D, BNC. Resposta correta, SSD. Então a banca Selecom cobra isso do candidato, né? O conhecimento do SSD. Aqui tem uma figura dele, do SSD. Dentro da figura, nós podemos ver a capacidade dele aqui também, 240 GB. Tá? Aí vamos aqui em cada característica, em cada ponto, falar um pouquinho. Representa uma nova tecnologia de armazenamento, considerado que a evolução do HD, do disco rígido. Tá? A banca pode criar outra questão, não igual a essa, mas como posso dizer, com algum texto no enunciado parecido com esses textos aqui, retirado daqui. Então é importante você guardar alguns detalhes dos textos, tá? do enunciado. Então, o SSD é o quê? A evolução do disco rígido. Disco rígido é a mesma coisa de quê? HD. Segundo item, não possui partes móveis. Isso aqui é muito importante, não possui partes móveis. E é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, como os HD. Terceiro ponto, não utiliza partes mecânicas, o que reduz as vibrações e torna esses dispositivos completamente silenciosos. E o último ponto, só isso daqui que você tem que guardar, utiliza qual memória? Memória flash. Ele é uma evolução do HD, do disco rígido, não possui partes móveis, não possui partes mecânicas e utiliza o quê? Memória flash. A memória flash também é utilizada nos pendrives, beleza? Vamos fazer mais uma questão aí da Selecom também. Essa é uma questão bem recente da Selecom, de 2022. Foi para o concurso da Câmara de Dourados. Vamos começar lendo aqui, Atualmente, uma nova geração de dispositivo de armazenamento tem sido usado em microcomputadores e notebooks, com base nas características listadas a seguir. Primeira característica, primeiro ponto. As tecnologias mais antigas de armazenamento em disco rígido são mais lentas, o que geralmente deixa a máquina mais lenta do que deveria ser. Segundo ponto. Usa um chip de memória simples chamado memória flash NAND, que não possui partes móveis e acessa os dados quase instantaneamente. Terceiro ponto. Melhora o desempenho dos computadores significativamente graças aos baixos tempos de acesso de leitura e taxa de transferências rápidas. Esse novo dispositivo é conhecido pela sigla. Então, as características são de quem? Primeiro ponto. As tecnologias mais antigas de armazenamento em disco rígido são mais lentas, o que geralmente deixa a máquina mais lenta do que deveria ser. Aí o segundo ponto que já fala do SSD. Usa um chip de memória simples chamado de memória flash. Aí tem um NAND aqui, né? Flash NAND, que não possui o quê? Partes móveis. E o terceiro ponto, melhora o desempenho dos computadores significativamente graças aos baixos tempos de acesso à leitura e taxa de transferências rápidas. Né? Ele é mais rápido do que o HD. Então, letra A, SATA,
Letra B, PCIe, que é o PCI Express. C, SSD. E D, AGP. Resposta correta, C, é o SSD. Lá no início lá da questão, fala aqui também, ó. Atualmente, uma nova geração de dispositivos de armazenamento. Quando falar dispositivo de armazenamento, vai estar se referindo, né, ao HD, ao SSD, pendrive, CD, DVD, tudo que armazena dados, tá? Então a única opção aqui que tem um dispositivo de armazenamento também é a letra C. SATA é uma interface para conexão, PCI Express também é interface para conexão e AGP também. Então a resposta correta, letra C. Mais uma questão aí da banca CEPERJ. É uma banca que cobra questões parecidas com a Selecon, tá? De 2018. E diz assim, ó, lá no início. Tem crescido o uso de um dispositivo de armazenamento de dados com uma nova tecnologia considerada uma evolução do HD, que emprega memória flash, do mesmo tipo da utilizada em pendrives. Entre suas vantagens, é um dispositivo que não possui partes móveis, é construído em torno de um circuito integrado semicondutor totalmente eletrônico, que possibilita maior rapidez e melhor desempenho quando comparado com o disco rígido. Esse dispositivo de armazenamento de dados é conhecido pela sigla, ó, letra A, IDE, B, SATA, C, PCI, D, SCSI e letra E, SSD. Resposta correta? SSD. Vamos fazer mais uma aí. Essa é uma questão da banca IBGP. Diz assim, ó. O Solid State Drive SSD tem tecnologia de armazenamento semelhante ao... Qual é a tecnologia que tem no SSD que também tem em outro dispositivo? Ó, letra A, Hard Disk, B, Compact Disk, C, Pendrive e D, Blu-ray. Então o SSD tem uma tecnologia, que é a memória flash também, que tem qual dispositivo também? Igual ao SSD? O pendrive. Então o pendrive e o SSD utilizam a mesma tecnologia, que é a memória flash. Então a gente fez aí 4 questões falando sobre o mesmo tema. 2 questões da banca Selecon de provas diferentes, não foi da mesma prova, foram provas diferentes, e 2 questões de outras bancas. Toda aula minha aqui no YouTube, eu começo falando um pouco da teoria do assunto que eu vou tratar. Depois, nós começamos a resolver questões somente sobre aquele assunto. Caso você adquira o meu material, vai ser dessa forma também. Você vai ter lá a parte teórica no material, né, no PDF, e vai ter as questões. E junto com o material também tem as videoaulas, onde eu vou resolver as questões do material que você adquirir. Para saber mais sobre esse curso de informática com foco na Selecon, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza? Então a primeira questão foi da Selecon de 2022, falando sobre o SSD, as características do SSD e vi uma figura. Na segunda questão, também é da Selecon de 2022, só que não teve figura, somente as características, tá? Que você tem que estudar. E as outras questões foi da CEPERJ, que cobra questões parecidas com a Selecon, e da IBGP. Beleza? Se você gostou da aula, deixa o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você não assistiu a análise do edital, o link vai estar abaixo e também uma playlist de aulas minhas sobre hardware. Um grande abraço e até a próxima aula.